Na aula passada, nós estudamos os temas a curva de Phillips, o tema inflação e desemprego. Na aula de hoje, nós chegamos aos dias de hoje. Na aula de hoje, nós chegamos às expectativas racionais. Estamos já em 1980, vamos dizer, década de 80, 90. Assumiram o governo americano o presidente Reagan, o governo inglês, a primeira-ministra é a Margaret Thatcher, a dama de ferro, promovem grandes reformas liberalizantes, privatizações, principalmente na Inglaterra, e redução de gastos, principalmente na área social. Começa um período que nós poderíamos chamar de neoliberalismo. Pelo menos é o nome que tem no Brasil. É um renascimento, um resgate do pensamento clássico, do pensamento libertário. Libertário no sentido de dar a maior liberdade possível aos indivíduos. O pensamento que domina até a discussão americana, da campanha americana atual. Nos Estados Unidos, esse pensamento é chamado de conservative, conservador. Em inglês, liberal são a esquerda dos conservadores. No Brasil, o nome desse movimento de pensamento é neoliberalismo. Gera algumas confusões se vocês não estiverem atentos a isso. Então, há um renascimento da expectativa ou da crença de que o mercado é a melhor forma de organizar a sociedade. As proteções dadas às pessoas no período 45-80, no período dourado do pensamento keynesiano, geraram, segundo este pensamento, déficit público, inflação, um Estado muito grande, e essa era a origem dos problemas que Inglaterra, Estados Unidos, França estavam enfrentando, particularmente o problema da inflação. Eu falei na aula passada sobre a curva de Phillips, a relação negativa entre inflação e desemprego, que essa curva que eu vou redesenhar aqui, essa curva, além de mostrar uma situação cruel, uma escolha de sofia para as autoridades econômicas, poderia ser vista como uma confirmação do pensamento keynesiano. Essa é uma evidência estatística encontrada pelo Phillips, que é um economista conhecido por causa dessa curva, uma evidência que se apresentava para todos os países do Ocidente e que mostrava, olha, a autoridade econômica, se quiser reduzir a inflação, gerará desemprego. Se quiser reduzir o desemprego, gerará ou terá que conviver com inflação. Combina de uma forma, se quisermos um modelo simplificado, combina com o modelo ISLM, esse resultado, só que o ISLM é estático, esse aqui é dinâmico.
combina com a ideia de que os salários nominais são rígidos. Se houver inflação, nós enganamos os trabalhadores, o salário real cai e aumenta o emprego. Ela pode ser explicada com esta perspectiva. A reação a Sacco de Philipps não só era uma evidência estatística estável para vários países do mundo, como ela começou, novos estudos mostravam que ela se deslocava. A situação ficava mais grave. Havia o problema da inflação no final desse período, quer dizer, no período 79, 80, a inflação se tornou um problema grave para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para vários outros países da Europa. A inflação passou a ser um problema importante. A inflação americana, com o fim da Guerra do Vietnã, os movimentos de contracultura e vários outros eventos, chegou no ano de 79, 80, chegou a 16% ao ano, um número inimaginável para os Estados Unidos. E é essa deterioração da estabilidade da moeda que gera a eleição do Reagan, que se apresenta como candidato que vai resolver os problemas da economia americana, vai recuperar o orgulho americano no seu país, vai recuperar o que são considerados os valores básicos da sociedade americana, que é o indivíduo livre, o Estado pequeno, o cowboy, se vocês quiserem, né? O homem que trata dos seus problemas independentemente do governo. A pujança dos Estados Unidos, tudo isso é a promessa do Reagan. E como é que ele começa, como é que ele implementa essa agenda de recuperação do vigor e das características mais importantes da sociedade americana, que é esse individualismo exacerbado, esse país que cuja Constituição diz que cada um tem o direito de procurar a sua própria felicidade, mesmo que isso implique ir contra as leis correntes, né? É um artigo da Constituição Americana, de 1776, mais ou menos, né, se eu não estou enganado. A Revolução Francesa é 89, 1776. E é parte, até hoje, do ideário americano sobre como deve ser constituída a sociedade. Não devemos dar nem apoio na discussão atual com Obama. Os conservadores dizem nem o problema de saúde deve ser um problema do Estado. Cada um que cuide da sua saúde. Nós não queremos, estou falando entre aspas, nós não queremos reduzir os incentivos dos empresários, dos homens bem-sucedidos, aumentando os impostos que recaem sobre eles, para tratar dos americanos ou dos imigrantes que não resolveram o seu problema de subsistência material e que precisam de apoio de saúde. Isso é um problema deles. Essa é a oposição, em 2012, que foi feita à tentativa de reforma do programa de saúde americano. Mas eu estou falando de 1980, quando essas ideias renascem, as ideias de que o mercado é a melhor forma de organizar a sociedade, que os indivíduos têm que ter toda a liberdade possível para fazer o que eles querem, os bem-sucedidos, ótimos, mal-sucedidos, sentimos muito. O desmantelamento parcial, é lógico, mas um desmantelamento de todos os mecanismos públicos de proteção ao indivíduo. O Social Security, criado pelo Franklin Roosevelt na crise de 30, né? O apoio à saúde pública. Se tiverem, nos Estados Unidos, se tiverem um problema de saúde, estão ferrados, estão
um grande problema se não tiverem um seguro de saúde bom. Um seguro de saúde brasileiro que te atenda lá. Essa é a visão que os Estados Unidos têm, sempre tiveram, de como deve ser organizada a sociedade. A Inglaterra não. A Inglaterra é um país onde a social-democracia avançou muito. O serviço de saúde, por exemplo, é socializado, mas com os problemas da Inglaterra de manutenção de indústrias já antigas, que não tinham produtividade para competir, minas de carvão, estradas de ferro, nesse período com a Margaret Thatcher, há um movimento de privatização das ferrovias, por exemplo, privatização dos transportes públicos, fechamento de minas de carvão, há um movimento de desmantelamento do Estado social, do estado de bem-estar social. A frase, como eu disse, que resume esse ponto de vista, o slogan utilizado nos anos 80 é Keynes está morto. E que tem repercussões em 90 no Brasil com o presidente Collor, que faz a mesma coisa aqui. O Reagan propõe uma redução drástica do déficit público, mas essa redução, primeiro passo para essa redução, por incrível que pareça, é uma redução muito grande nos impostos, particularmente nos impostos que pagam os mais ricos, que é uma coisa para o Brasil impensável, né? A razão pessoal para o Reagan tomar esta decisão, eu li há pouco tempo, é curiosa. Ele, como artista, ator bem-sucedido, ele era um ator de Hollywood que virou governador da Califórnia. Ele chegava a pagar 75% de imposto de renda. Porque o ator é uma pessoa física, o imposto de renda não permite grandes manobras. Uma empresa bem-sucedida nos Estados Unidos não paga, nunca pagou isso. Mas uma pessoa física, o Pelé, o Neymar, o Reagan, pagavam um imposto absurdo. Então ele reduziu a alíquota dos impostos de rendas, particularmente as alíquotas mais altas, e usou o argumento fraco do ponto de vista acadêmico, do nosso ponto de vista como economistas, mas que teve um apelo popular e entre os empresários muito forte e vigora até hoje, que é o chamado Supply Side Economics. O que é o Supply Side Economics? Imagina-se que a redução dos impostos aumenta a rentabilidade dos investimentos e aumenta, portanto, a oferta agregada. E esse aumento da oferta é que reduziria a taxa de inflação. O argumento é tolo, eu ia falar um palavrão, eu considero tolo, mas até hoje você vai ouvi-lo na Fiesp, na Federação do Comércio, na palestra dos administradores e na antiga reclamação sobre a alta taxa de impostos do Brasil. O argumento é o seguinte, aí é apresentado assim, é como o imposto inflacionário. Estima-se uma função linear de arrecadação de impostos em função das taxas, das alíquotas do imposto. Estimada essa função linear, estima-se, como ela é linear, uma curva de receita total, que é função da alíquota dos impostos. Aqui eu vou pôr alíquota. Como nós usamos modelos lineares, quando vai calcular a receita total, dá sempre uma parábola. E aí é um clímax, sendo uma parábola a um ponto de máximo e há dois pontos
que podem ser escolhidos em torno do ponto de máximo. O argumento do supply side, que é devido a um economista chamado Laffer, essa é a chamada curva de Laffer. Eu falo sobre isso um pouco com alguma ironia, para lembrá-los de que a nossa área de conhecimento, como várias outras áreas de conhecimento, mas a nossa em especial, é vítima da moda, ou seja, de uma consagração temporária de algumas ideias que têm apelo popular. Essa é uma delas. O supply side e o economista Laffer. O que mostra isso? Que existe uma alíquota que maximiza a receita. E que pode acontecer que você arrecade com impostos muito altos, arrecade um volume de impostos que poderia ser arrecadado com impostos muito baixos. Tá certo? Então, vamos caminhar para a esquerda, ou nós vamos aumentar a arrecadação, ou nós vamos nos movimentar para um nível de alíquotas tributárias que dá a mesma arrecadação com alíquotas muito menores. Tá certo? Este é o supply side. O Laffer apresenta esse argumento como um argumento que aumentará a oferta agregada. Se eu trabalhando mais, deixo de pagar os 75%, quando eu sou tributado, como o presidente Reagan era tributado na pessoa física, azar dele, ele morreu, né? 75%, ele falou, não vou trabalhar em mais um filme. Eu não vou fazer mais um filme porque eu vou ganhar só 25% do salário que o estúdio vai me pagar. Então eu vou me matar, trabalhar para ganhar R$100 e para mim vai ficar apenas 25. Esse raciocínio é levado à empresa, ao investidor, ao trabalhador. Então vamos reduzir os impostos. Suponha que o aumento os impostos sejam 75% sobre tudo, qualquer rendimento. Qual a alternativa que você tem? Tá bom, eu não vou trabalhar, vou investir em ativos, vou virar um rentista. Vou pagar 75% também. Então não está garantido de que esse raciocínio valha para a economia como um todo, se a alíquota de impostos for igual. Mas teve e tem um apelo popular muito grande. Não existe esse apelo entre nós, economistas acadêmicos, mas o apelo popular é imenso. E a primeira coisa que ele fez foi reduzir esses impostos. Eu tive a oportunidade de conversar com economistas que conviviam com Reagan e com a campanha do Reagan, e eles apresentaram essa teoria como uma teoria de a back of envelope theory, uma teoria feita num envelope. E que eles riam muito ao apresentar essa teoria. Verdade ou não, eu estou reproduzindo o que eu ouvi. Ouvi do diretor, do vice-presidente financeiro do BID. Ele falou, porque nós sabíamos que reduzidos os impostos seria muito difícil aumentá-los novamente. Né? E reduziram os impostos. E esse problema permaneceu com o Bush pai, com o Bush filho, e o Obama não conseguiu revertê-lo. Eles acertaram. Mas é a teoria feita on the back of an envelope. Num jantar, você pega um envelope, olha, a receita total é assim, você diminui os impostos e a receita total não vai, pode ser que até aumente, se a gente tiver a direita do ponto de máximo. Com isso, gerou um belo déficit público, porque a redução de impostos que ele obteve foi muito maior do que a redução de gastos que ele conseguiu promover. Esse outro ponto curioso, pelo menos eu tenho uma curiosidade sobre esse ponto, é sobre, novamente, semiótica ou retórica, que os governos que prometem controlar o déficit público, em geral, aumentam. Né? E os governos que... Não é só
não é só nessa área. Quanto mais enfático é o discurso sobre um tema, geralmente como é que se fala? O vocalizador desse discurso esconde uma posição que é exatamente a inversa da que ele defende. Eu dei um exemplo de política econômica. Se você faz o candidato que faz uma campanha contra o déficit público, que vai resolver o déficit público, geralmente é o candidato que, empossado, gera um grande déficit público. O Reagan é um belo exemplo. Isso se reproduz em várias outras situações. O moralista em questões sexuais, em casa, na minha família, tudo tem que ser assim, assim, assado, e esconde um lado que é exatamente o inverso em termos da moral, inverso da moral que ele defende. O outro exemplo é o combate à corrupção. O presidente Collor ganhou o apoio eleitoral imenso, vindo de um partido irrelevante, numa proposta de combate aos marajás. Marajás assim foram chamados funcionários públicos, particularmente do Judiciário de Alagoas, que através de da legislação que rege os salários dos magistrados e promotores, conseguiram salários excepcionais. Ele, como governador, escolheu como bandeira combater esses salários. É de um apelo popular muito grande. Num país de pobres e ricos, você vê um funcionário público com um salário muito alto, é um escândalo. Ele perdeu em Alagoas, porque a justiça deu razão para os marajás. Mas trouxe aliás, com vantagens, multas, etc. Ficou mais caro para Alagoas a proposta dele do que a situação anterior. Ele foi candidato a presidente da República no combate à corrupção e combate aos marajás. E foi impedido por corrupção. Querem outro exemplo? O Jânio Quadros, presidente carismático, autor de frases inesquecíveis. Uma delas é não se sabe se ele disse isso, mas ele era um professor de português que insistia em andar com caspa nos ombros para dizer que era um homem simples. E o emblema da campanha dele era uma vassoura. Vou varrer a corrupção do Estado brasileiro. E foi envolvido em vários escândalos de corrupção. Ele tinha uma frase que era filo porque quilo. Quer dizer, eu fiz isto porque eu quis fazer isto. É uma frase que na minha geração é conhecida. Não se sabe se ele a falou de fato ou se foi uma crítica. E também ele era um homem que bebia muito. E também a piada é: por que você está bebendo? Eu falo, bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Ele gostava de mesóclise, que é a colocação do pronome pessoal no meio dos objetos, entre os objetos, no meio do verbo, né? Comê-lo-ia. Um grande líder político que governou um ano e já acabou sendo a causa próxima do golpe de 64. Mas era um combatente de corrupção. Este governo, do Reagan, voltando ao nosso assunto, colocou o déficit público como tema número 1 e criou um imenso déficit público. Um imenso déficit público. Que só foi resolvido pelo presidente Clinton. Ou seja, teve Reagan, acho que ele teve 2 mandatos, Bush pai, não me lembro se teve 1 ou 2, o Clinton no segundo mandato, que estamos falando de 94, 15 anos depois, governo democrata, não colocou o déficit público como item importante da sua pauta, controlou o déficit público. Ele gerou um grande déficit público. Além disso, ele teve uma outra decisão marcante na questão do combate à inflação. Houve uma greve, assim que ele assumiu, houve uma greve dos controladores de voo nos Estados Unidos, uma greve de um serviço público essencial. Sem controladores de voo,
os aviões não podem decolar ou aterrissar. Paralisa-se todo o sistema de transporte aéreo. A reação do Reagan foi demitir todos os grevistas e substituí-los. Foi um marco importante de como ele trataria as questões salariais e trabalhistas daí por diante. Ou seja, trataria com mão de ferro. E as demandas salariais nunca mais ocorreram. A inflação caiu. Aí pode se perguntar, caiu por quê? Um keynesiano diria, caiu porque os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, criaram alguma recessão, enfraquecendo o mercado, todos os mercados, especialmente o mercado de trabalho, e enfraqueceram os movimentos sindicais. Um governo republicano era de se esperar que não teria simpatia pelos movimentos sindicais, mas esse gesto que ficou marcado na história da economia recente, de demitir todos os controladores de voo e, portanto, acabar com a greve e não atender à demanda de aumento de salários que eles pretendiam, influenciou todas as outras demandas salariais. Para um keynesiano, um dos fatores mais importantes da pressão inflacionária são os salários, como nós vamos ver nas aulas de inflação. Ele quebrou esse movimento e gerou esse grande déficit público. Ao mesmo tempo que ele gerou o grande déficit público, o Tesouro Nacional criou um grande déficit, o Banco Central, liderado pelo Paul Volcker, é um presidente do Banco Central que antecede o Alan Greenspan, que antecede o atual, que é o Bernanke. O Paul Volcker falou, eu não financio esse déficit público, o Banco Central é independente no mundo inteiro. Para financiá-lo, eu vou exigir juros maiores. Ou seja, eu vou comprar, eu coloco esses títulos, eu sou banqueiro do governo, coloco esses títulos no balanço do Banco Central, mas vendo-os, porque eu não quero expandir a quantidade de moeda em circulação, não quero expandir a base monetária. Então, eu os vendo. A venda maciça de títulos públicos para financiar esse déficit público colocou a taxa de juros lá em cima. É essa elevação da taxa de juros que gera, promovida pelo Volcker, que gera, em 82, a quebra da economia, a impossibilidade de pagar a dívida externa pelo Brasil, por todos os países da América Latina e pela Polônia. Inicia-se a crise da dívida externa brasileira. Em 1982, na reunião do Fundo Monetário Internacional que ocorreu no México. Por que aconteceu isso? Os juros passaram a 16% ao ano. Eles eram de 6% ao ano. Foram para 16% ao ano. A dívida externa que o governo brasileiro tinha acumulado de 100 bilhões de dólares tinha sido feita com juros variáveis, ou seja, os juros que pagávamos todos os anos era modificado cada 6 meses, dependendo dos juros americanos. Quando ela passa de 6 para 16, o Brasil, ao invés de ter que pagar 6 bilhões de dólares de juros por ano, tem que pagar 16. E não consegue pagar. Lembre-se que nós estamos no auge da crise do petróleo. Já estamos gastando uma fortuna com petróleo. O mundo não está em rápida expansão. Ao contrário, está crescendo muito devagar, inclusive por causa dos juros americanos e por causa da crise do petróleo. Então, o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Venezuela, a Polônia, não conseguem mais pagar juros. Tem que pedir empréstimos para pagar juros.